Eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Vou começar esse episódio com um exercício de recordação doloroso demais. Em abril do ano passado, algumas fotos de cemitérios brasileiros começaram a inundar os noticiários aqui no Brasil e no exterior também. Em São Paulo, os registros aéreos mostravam dezenas de covas abertas no maior cemitério da América Latina, que é o da Vila Formosa. Em Manaus, não tinha sequer espaço para novas covas. Os mortos pela Covid eram enterrados em valas coletivas. Com pandemia, cemitério da Vila Formosa tem quase o dobro de sepultamentos. A disparada de mortes por causa do espalhamento do novo coronavírus na capital paulista tem provocado um impacto nunca antes calculado no serviço funerário de São Paulo. Há meses atrás, quando a gente via ali a primeira fase da Covid-19 aqui no Brasil, Manaus sofreu muito já naquela época, que o sistema não só de saúde, mas também o sistema funerário havia entrado em colapso em Manaus. Os velórios e os sepultamentos aumentaram de 30 a 35 por dia para mais de 70 no cemitério da Vila Formosa. E aí, qual que é o impacto disso? É um atrás do outro, porque eles só enterram a luz do dia. E aí, um atrás do outro começa a chegar. Chega o primeiro, chega o segundo, a família mal tem tempo de poder ver o caixão sendo enterrado nas valas e se despedir daquela pessoa. Então é uma situação bastante atípica. Eu já enterrei minha avó num cemitério municipal de São Paulo, da Cachoeirinha, que é um cemitério também bastante semelhante ao da Vila Formosa, e não vi essa situação. Era muito diferente do que aconteceu. Você ter que usar as lanternas dos veículos para iluminar os sepultamentos à noite. Imagina você enterrar sua mãe, sua tia, sua avó num cemitério à noite. Foi naquele mês que descobrimos o que pode acontecer sim quando a Covid-19 sai de controle. Primeiro colapsa, o sistema de saúde. Depois, o sistema funerário. Infelizmente, a lição não foi suficiente para evitar que a história começasse a se repetir agora em 2021. No último dia 2, um dos maiores hospitais privados do Rio Grande do Sul precisou instalar um container refrigerado. Para quê? Para acomodar os corpos dos pacientes que não resistiram. E aquela cena que eu descrevi antes, agora se repete em São Paulo, no Recife, em Manaus e, infelizmente, também em várias outras capitais do nosso país. Além do colapso no sistema de saúde, podemos assistir também a um colapso no sistema funerário. Não tem como evitar essa pergunta. E é sobre isso, então, que a gente vai tratar nesse episódio do Item Mais. Quem me acompanha nessa conversa é o Lorival Pagnozzi. Ele é presidente da Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário. Lorival, muito bem-vindo ao Item Mais, muito importante falar com você. Obrigado, é um prazer poder esclarecer a sociedade sobre a situação que estamos vivendo. Então vamos lá, no passo a passo dessa questão, eu reitero, fundamental, para que as pessoas entendam de fato a gravidade do momento, Lorival, quando a gente fala em colapso no sistema funerário, a gente tem que levar em conta exatamente o quê? Eu não estou falando somente sobre a falta de espaço para sepultar uma pessoa, Bom, primeiro, nós não estamos ainda vivendo um colapso no setor funerário. É possível? Sim, mas é pouco provável que isto venha a ocorrer. Nós estamos enfrentando grandes dificuldades, Não só pelo aumento no número absoluto de casos, que é bom frisar. O número crescente de óbitos declarados como Covid-19 não representa um crescimento na mesma proporção no número absoluto, porque uma parte desses óbitos iriam ocorrer porque essas pessoas já tinham outras comorbidades. E uma parte de óbitos deixou de ocorrer em razão do próprio cenário do Covid, onde as pessoas se movimentam menos, onde outros tipos de cirurgias de grande risco estão deixando de se fazer, enfim, está havendo menos acidentes. Então diminuiu um pouco os óbitos de outras causas, mas mesmo assim houve um crescimento muito grande no número absoluto. Esse crescimento, contudo, ainda ele não é capaz
capaz de criar um colapso no setor funerário. O setor funerário do Brasil, ele é um pouco diferente dos outros países, porque aqui a nossa matriz trabalha de uma maneira diferente. Aqui as funerárias trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, todas as empresas. Aqui, as empresas, pela forma que são realizados os funerais, ou pelo menos da forma que eram realizados os funerais, elas têm uma estrutura capaz de suportar 3 vezes o número real de atendimentos que ela realiza no mês. Por que isso ocorre? Vamos pegar, por exemplo, uma cidade onde ocorre 90 óbitos por mês. A empresa ela não pode ter uma estrutura só para atender 3 óbitos por dia, porque essa conta não é assim que acontece. As pessoas não combinam de morrer 3 por dia. Um dia pode morrer 3, outro dia 4, outro dia 5, e no outro dia pode até não morrer ninguém. Então a empresa já normalmente ela tem uma estrutura capaz de atender um número bem maior do que o número ponderado. Sim. Então é por isso que ainda nós não estamos em colapso. Quando você fala que nós não estamos em colapso, nem perto disso, estamos numa situação difícil, é possível, se a gente tivesse uma régua para medir a situação de agora, de 0 a 10, essa régua estaria em que ponto? Veja bem, quando nós falamos no Brasil, um país continental, essa régua vai estar em 10 em algumas localidades e em 2 em outras localidades. Eu não sei se por sorte ou por azar, né, o vírus ele vai caminhando, quer dizer, tem uma hora que eu estou com uma zona quente numa cidade e uma hora zona quente numa outra cidade. Então não dá para falar numa régua para o Brasil inteiro. Hoje aqui no estado de São Paulo, você pegar a cidade de Jaú, Bauru, eles estão numa zona quente. Você pega Botucatu, que está a 100 km, não está numa zona tão quente. Quer dizer, Jaú, que é do tamanho de Botucatu, está dando 5, 6 óbitos por dia. Botucatu está dando 1 a cada 2 dias. Então qual é a régua para medir? Não pode ser a mesma régua. Sim, então por isso que é importante quando o senhor conta pra gente que em alguns locais do nosso país a régua, o senhor disse, está no 10, em outros a régua está no 2. E é por isso que eu posso falar que nós não estamos em colapso, porque tanto as nossas entidades quanto os próprios fabricantes, nós temos feito assim mobilizações no sentido de a hora que uma cidade está na zona quente, nós reforçamos o abastecimento naquela cidade, tá? Em detrimento de outras que não estão precisando de uma quantidade tão grande. Então, com isso, estamos indo até muito bem. O que nos assustou agora foi o comunicado da Associação dos Fabricantes da dificuldade que eles estão tendo de encontrar matéria-prima. E isso não está acontecendo só no setor funerário, está acontecendo em todos os setores do Brasil. Mas quando isso acontece dentro de um segmento essencial, aí a gente começa a ficar preocupado. É por isso que eu disse lá no começo, nós estamos sim muito preocupados. Não estamos ainda em colapso? Não. Podemos entrar? Até podemos. Porque se for interrompida a linha de fornecimento de materiais para os fabricantes, aí nós começamos a ter uma dificuldade. Nós estamos falando sobre uma dificuldade para ter caixões. Sim, correto. Algumas urnas, para você ter uma ideia, já saíram do catálogo. Não saíram todas. Então nós começamos a fazer o quê? A começar a usar outros tipos de urnas, porque aquele material já não se encontra mais para comprar no mercado. Os fabricantes já não encontram mais, então nós não estamos mais sendo abastecidos daqueles modelos. Isso sem contar que isso os forçou a praticar um reajuste para o setor funerário, que é importante que se diga que nós não repassamos ainda para a sociedade. Eu entendo que o senhor, por ser um homem de negócio aí do setor, o senhor tem a praticidade do balanço na cabeça. Mas pro lado de cá do balcão, seu Lorival, eu, por exemplo, quando eu escuto que pode faltar caixão, que já não tem mais a cartela total de opções para as pessoas ali, que depois de um período absurdo de dor e de perda, muitas poderão se deparar com o quê? Com a falta de um local para colocar o seu ente querido, o seu amigo, o seu conhecido, e que, se decidir colocar, vai ter mais sofrimento ali para desembolsar mais dinheiro, que muita gente simplesmente não tem, porque nós estamos falando sobre a urgência de pessoas ganharem no nosso país de R$200 a R$300 por mês, porque senão não come. É muito grave quando eu faço aí a análise geral do quadro. O senhor concorda? Concordo em parte, porque eu não acredito que nós vamos deixar chegar a esse ponto. Quer dizer, nós temos meios, nós temos salvaguardas, nós temos como enfrentar essa situação. Nós sempre trabalhamos, no nosso setor pelo menos, com situações extremas, de estresse e tudo mais. Essa é uma situação atípica, claro, mas eu tenho esperança que nós não vamos chegar nesse fundo do poço. Tomara. Nós estamos fazendo tudo possível, mas é importante sim que a sociedade tenha consciência
da dificuldade que todos estamos passando, né? Eu acho que a maior perda mesmo de tudo isto não é nem a econômica, é a perda do direito de você velar, de sentimento. Sem dúvida. As pessoas hoje estão morrendo, assim, quase que abandonadas nos hospitais. As pessoas entram andando no hospital, de lá elas evoluem para um quadro, são entubadas, não sabem o que aconteceu, não sabem nem que morreram. E quando elas saem de lá, as famílias são privadas ainda. A nossa tradição é uma despedida afetuosa, respeitosa, onde você chega lá e pede a bênção, pede perdão para aquela pessoa, e hoje você não pode mais nem acompanhar praticamente o funeral. Então essa cicatriz que está ficando, essa eu acho que não vai poder ser curada. Nós vamos ter que aprender a viver com essa cicatriz. Nós estamos tendo que aprender a se despedir sem dizer adeus, só que não existe professor para ensinar essa lição. Então nós estamos sofrendo muito. As pessoas estão aprendendo da pior maneira, né? Nós, pais, educadores, a gente sempre falou, tem 2 jeitos de aprender, pelo amor ou pela dor. A gente está indo pela dor, porque infelizmente é essa a situação. Mas eu fico muito feliz, se é que eu posso usar essa palavra, ou fico menos desesperada quando o senhor diz, tenho esperança, não vamos chegar nessa situação tão difícil. Mas quando eu volto lá à questão da régua, eu vou usar a metáfora da régua para esse episódio, se o senhor concordar, obviamente. O senhor diz que em alguns locais a régua da preocupação sobre o colapso no sistema funerário está no 10. O senhor fez uma abordagem muito eficiente em relação a alguns locais do interior paulista. Lembrando para todo mundo que me escuta, o estado de São Paulo inteiro está na fase vermelha, ou seja, o que é isso? A não ser serviços essenciais, tudo absolutamente fechado até pelo menos o dia 14 de março. O Rio Grande do Sul inteiro está na bandeira preta, o que significa uma situação muito similar. A Bahia com lockdown em Salvador, em outras regiões ali, outros locais da região metropolitana. Então vamos olhar para a régua quando o senhor falou do 10. Além de São Paulo, quais outros locais que o senhor acha que merecem atenção especial nesse momento sobre o sistema ou a dificuldade do sistema funerário? Claro que os grandes centros preocupam mais, né? Quando você fala da cidade de São Paulo, que só tem uma empresa funerária e ela é municipal e ela sempre tem uma gestão assim escolhida de uma forma política, nos preocupa mais, né? Quando você fala de um grande centro como o Rio de Janeiro, que se preparou um pouco melhor, hoje o Rio de Janeiro já não tem mais assim um medo de ficar sem sepulturas, porque investiu nisto, mas preocupa, porque onde há grandes aglomerações de pessoas num espaço muito restrito, se ali chega uma variante mais agressiva como essa que está agora circulando aqui em algumas regiões até de São Paulo, preocupa, porque ela evolui muito rápido. Há 15 dias atrás eu estava conversando com um amigo funerário, mas ele não pegou da funerária, é bom que registre isso. Ele estava com Covid no hospital, às 11h30 conversando com ele e combinando que ele ia sair na terça. 2 horas depois ele estava entubado e não voltou mais, já faz 15 dias que está entubado. Que essa variante, ela muda muito rápido, né, o estado do paciente, e isso nos preocupa. Então, essa semana eu sepultei pessoas com 33 anos, com 29 anos, com 46 anos, tudo de Covid. Quer dizer, não é mais aquelas pessoas idosas. Esse de 33 anos não tinha absolutamente nada. E na casa dele pegou o pai, a mãe e a esposa. Os 3 sobreviveram e ele não teve chance, ele não tinha nada. Quer dizer, como é que se explica? Esse vírus é muito malicioso. Nós não podemos acreditar que conosco não vai acontecer, ou que se acontecer vai ser uma coisa leve. Não existe certeza nenhuma com esse vírus. Então, a única solução é enfrentar de forma coletiva. Quer dizer, não é São Paulo o que tem que estar na vermelha, não é o Rio Grande do Sul que tem que estar na preta, é o Brasil inteiro, porque nós moramos num país onde nós circulamos, onde nós se movimentamos, e não tem como falar, olha, o vírus não vai passar a divisa dessa cidade ou desse estado. Claro que vai. Então, ou se toma uma atitude a nível nacional, coletiva, né? Sabe o que o meu prefeito aqui fez? Eu achei que foi muito acertado, e talvez por isso que Botucatu hoje tenha um nível assim 4 vezes menor que as outras cidades. Ele fez muita testagem, é o que o Brasil tinha que ter feito desde o começo, e quando ele identifica uma pessoa daquela família que deu positivo, ele relaciona todas as pessoas daquela família e coloca aquela família inteira em quarentena. E mais, ele manda a Guarda Civil Municipal passar 4, 5 vezes naquela casa. É isso que tem que ser feito. Nós temos que fazer, sim, uma restrição, mas muito severa, tá, de locomoções das pessoas contaminadas, porque são elas que levam o vírus para as demais. E essa restrição, se fosse feita
feito assim a nível de Brasil inteiro, né? Com a Guarda Nacional, Exército, Polícia, fazendo uma restrição daquelas pessoas contaminadas para circulação, processando, prendendo, sei lá, faz o que for necessário. Mas nós não temos uma ação nacional e isso que está prejudicando a solução do problema a um espaço de tempo menor. Sem dúvida. Eu perguntei para o senhor aí sobre os locais na planilha de vocês, nos apontamentos do setor, a gente conseguiria colocar bolinha vermelha nos locais mais preocupantes? O senhor já citou alguns. Já existe esse ranking da preocupação ou ainda não, quando a gente olha para o nosso país? Ele muda muito. Uma hora está Fortaleza, outra hora está Belém. Manaus vai e vem, virou uma gangorra aquela situação de Manaus. Uma hora eles estão em cima, outra hora eles estão embaixo. Quer dizer, não dá mais para você falar que é só uns pontos. É generalizado? Não, são uns pontos, sim. Mas veja bem, os pontos eles são móveis. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Ela está caminhando, O vírus parece que ele tem um sistema de defesa. A hora que você começa a apertar ele num lugar, ele corre para o outro. E a hora que você alivia aqui, ele volta. Sim, porque as pessoas estão circulando, as pessoas estão viajando. A gente ouviu outro dia um infectologista aqui, um especialista, entrar em avião nesse momento é uma temeridade. Agora, seu Lorival, falando também sobre os que trabalham nesse setor, né? Além de vocês, gestores, diretores, proprietários, os funcionários desse setor. A gente viu muitas vezes uma situação muito difícil, precária em alguns momentos. Qual é a atenção que está acontecendo para os trabalhadores do setor funerário no nosso país, a cadeia toda? Tem algo a mais que está sendo decidido nesse momento e que é necessário? Nós tivemos, desde o começo, muita dificuldade em estabelecer um canal de comunicação com o governo, principalmente o governo federal. Conseguimos esse canal de uma forma melhor nos municípios. A equipe funerária foi agora classificada como grupo de risco, adequadamente, porque somos nós que vamos lá e fazemos a recolha desses corpos, somos nós que acondicionamos eles naqueles invólucros, somos nós que acondicionamos eles na urna. Depois de acondicionado na urna, não existe mais um risco de contaminação daquele corpo para um terceiro, porque ali ele está contido, ele está controlado. Mas até que isso aconteça, é claro que existe. Mas nós estamos conseguindo agora, com pouca dificuldade em alguns lugares, parece-me que a Bahia precisou até fazer um movimento lá de protesto para conseguir a vacinação dos agentes funerários, como estabelece o Plano Nacional de Vacinação. Na verdade, o que a gente vê é que muitas vezes nem o que eles escrevem, eles seguem. Eles estabelecem normas que eles mesmos não obedecem depois, porque o agente funerário, aquele que tem contato direto com o corpo, ele precisa ser vacinado, porque imaginemos que a minha equipe seja contaminada, eu não consigo repor esse pessoal. Quer dizer, quem é que vai depois buscar, não só o pessoal de Covid, mas as pessoas não deixaram de falecer, né? Então essa equipe é uma equipe prioritária, mas agora eles começam a ser sim vacinados, isso também nos dá uma esperança de continuidade, é por isso que eu falo para você, aquelas dificuldades todas que poderiam nos colocar em colapso, começam a ser vencidas uma a uma, quer dizer, com alternativas que estamos buscando e continuaremos buscando a cada necessidade. Sim, seu Lorival, para a gente encerrar esse papo tão importante, eu sei que não dá para fazer prognóstico de nada quando a gente fala sobre Covid. A gente aprendeu isso em um ano de pandemia no nosso país. Mas se o senhor fosse olhar para as próximas semanas, qual é a principal preocupação do setor? Olha, ontem eu fiquei assustado quando eu vi no jornal que mais de 1.500 pessoas morreram de Covid em um único dia. Só para a população ter uma ideia do que representa isto, isso representa quase que 50% do total no Brasil. O Brasil, em janeiro do ano passado, nós tínhamos uma média de 3.500 óbitos por dia em todo o Brasil, um cenário, vamos chamar assim, de normalidade, com ocorrendo sim os óbitos, mas dentro de um padrão, natural, estabelecido pela ordem maior da natureza ou do todo. Então, nós tínhamos 3.500 óbitos por dia em janeiro de 2020. Agora nós já estamos com 1.500 por dia diagnosticado como Covid. Mesmo que uma parte seja errado esse diagnóstico, não me importa. Cada morte é uma tragédia para aquela família. Quando a gente fala em 1.000 mortes, 10.000 mortes, 100.000 mortes, são estatística. Uma única morte é uma tragédia para aquele que perde o seu ente querido, principalmente quando perde com umas condições assim absolutamente imprevisíveis, absurdas e desnecessárias que poderiam ter sido contidas. Então, se eu posso pedir alguma coisa, é que para cada um se cuide.
Se tem uma coisa que os funerários não querem é enterrar toda a população, porque nós fazemos parte dessa população. Nós queremos, junto com todo mundo, sobreviver. Sim, sem dúvida. Seu Lorival, eu já, nesse 1 ano aqui de podcast e na TV também, na CNN, eu já entrevistei muita gente que tem coragem de falar a verdade. Mas essas vozes, em alguns momentos, elas sumiram. Muito obrigada pelo senhor falar a verdade aqui. Muito obrigada pelo alerta. Muito obrigada pela ponderação. Essa é nossa obrigação, em qualquer ponta que a gente esteja, desse momento no nosso país, seja jornalista, seja alguém que está trabalhando ali no sistema funerário ou no sistema de saúde, é importante demais a gente não perder a força de falar a verdade. Muito obrigada e até uma próxima. Eu espero que em situação mais leve, menos dramática. Cuide-se aí, seu Lorival. Você também, nesta vida e na próxima. Amém. Tchau, tchau, Lorival. Só não escuta quem não quer, só não entende quem realmente não quer. É fundamental, a mensagem tá aí, é gravíssimo. Amanhã tem mais papo, tô até abalada, mas não tem jeito, né? Vamos nos cuidar e ser verdadeiros aí sobre o que é necessário para combater a Covid no nosso país. Até amanhã.